em nome de Jesus. Eu queria te convidar a abrir o texto bíblico no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra bendita, porque ela revela princípios que podem mudar a nossa vida. Nós te pedimos nesta hora o favor, a graça e a unção, para que possamos entender a palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia, de maneira que o teu nome seja glorificado, através das nossas ações, das nossas posturas, de cada posicionamento nosso na tua palavra. E nós te damos a honra, o louvor, o elogio, o reconhecimento, porque só o Senhor é digno de receber a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos nessa passagem bíblica, eu gostaria de contar uma historinha do que de fato aconteceu no passado. Quando você tem a tua Bíblia, você tem o Velho Testamento e você tem o Novo Testamento. E provavelmente na sua Bíblia, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, algumas folhas em branco, né? Provavelmente você deve ter umas 4 folhas em branco, pelo menos as Bíblias mais antigas, elas tinham umas 4 folhinhas em branco. Essas 4 folhinhas em branco representam justamente um período de 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em que não houve um profeta, em que não houve um escrito bíblico reconhecido, canônico. Hoje em dia eu não sei mais, talvez só tenha uma folha em branco, mas na verdade esse período, que é chamado período interbíblico, porque ele está entre o Antigo Testamento e o Novo, 400 anos em que não se conta nenhuma história, nenhum profeta bíblico. Mas nesse período aconteceu um domínio do Império Grego, na verdade o Império Grego-Sírio, que procurou dominar o mundo inteiro. Na verdade, naquela época, nos períodos do Antigo Testamento, havia muito disso, e um pouquinho do Novo Testamento também. Quando Jesus vem, ele já está dentro de um outro império, que é o Império Romano. Mas antes do Império Romano, houve o Império Grego. E o grande problema do Império Grego não era tão somente a questão da guerra ou da violência,
mas era a tentativa de imprimir uma cultura grega. A gente sabe que os grandes filósofos, a grande cultura, a grande sabedoria, veio justamente do Império Grego. E eu acredito que mais forte do que a violência, do que derramamento de sangue, era algo que era introduzido de uma maneira muito sutil, né? A cultura grega, a adoração a vários deuses, o subjugar das nações através de uma cultura, através da letra, através da filosofia. E as nações, na verdade, recebiam bem, na verdade, essa interferência do Império Grego, porque o Império Grego era mais avançado, era mais evoluído. Então, os países menos evoluídos até se davam bem. Vamos receber a filosofia grega, vamos receber os filósofos gregos, vamos receber a cultura grega, não tem nenhum problema. Mas quando se tratava de povo de Israel, aí a coisa pegava. Porque Israel tinha uma cultura divina, Israel tinha uma palavra divina a ser preservada, a ser preservada mesmo com muita luta. E quando esse Império Grego invadiu o Oriente Médio, invadiu ali a questão da Judéia, Israel logo pôde perceber que aquela cultura, que aquela filosofia era incompatível com a cultura divina, com a palavra divina. Tanto é que, por intermédio de Antíoco Epifanes, eles invadiram Jerusalém e ofereceram um porco no meio do templo. Para quem conhece um pouquinho o Antigo Testamento, sabe que o porco é considerado um animal imundo. Ele nem podia ser comido e muito menos ser oferecido em sacrifício. Mas esse imperador, justamente para poder subjugar o povo de Israel e para poder realmente profanar o templo e profanar a religião judaica e os valores do reino de Deus lá em Jerusalém, ele obriga o povo a oferecer um porco. Então, macula o templo, profana o templo, e na verdade há uma inserção terrível desse império, tentando roubar do povo de Deus seus valores, seus princípios e seu caminhar de fé. Mas os sacerdotes, no decorrer do tempo, eles disseram, está errado isso. E embora eles, como sacerdotes, não fossem homens de guerra, mas eles se rebelaram contra essa ação de imposição, e os sacerdotes, homens simples, homens do templo, homens que não estavam acostumados à batalha, não estavam acostumados à guerra, a pegar em arma nem nada, mas eles se levantaram por zelo, por temor ao Senhor. E esses sacerdotes, no decorrer dos anos, foram se multiplicando e eles se tornaram um grande exército e que tiraram das mãos destes imperadores profanos, tiraram das mãos deles a autoridade e retomaram o templo e reconsagraram o templo ao Senhor. Eu fico olhando aqui para cada um de nós não somos homens de guerras, mas nós somos sacerdotes. Diga para o seu vizinho, você é um sacerdote. Diga para a irmã, você é uma sacerdotisa. Somos homens pacatos, somos chefes de família, somos empresários, somos pastores, somos donos de casa, amém? Mas quando nós começamos a perceber que há um império maligno, porque esse império grego, na verdade, estava agindo sob uma influência totalmente diabólica, querendo invadir o templo de Jerusalém, querendo profanar o templo de Jerusalém, e eu quero que você entenda o seguinte, que eu e você somos templo do Espírito Santo. De alguma forma, há uma ação maligna, há uma ação maligna procurando invadir, não mais um templo lá em Jerusalém, procurando invadir minha mente, procurando invadir sua mente, procurando roubar seu filho, procurando desvirtuá-lo pelo caminho das drogas, as más influências, as más amizades.
E de repente sacerdotes, homens simples, homens que não eram de guerra, que nunca tinham pego uma arma, mas eles disseram, está errado isso, e nós vamos nos posicionar. E com o decorrer dos anos, eles conseguiram tomar o templo de volta, glória a Deus por isso, um templo que já tinha sido profanado pelo sacrifício de um porco, que para o povo judeu era imundo. Eles limparam, purificaram e rededicaram o templo ao Senhor. E no dia em que eles fizeram um grande culto para devolver esse templo ao Senhor, eles tinham uma menorá bem grande no templo, de 7, aqui são 7, né? 7 braços aqui, com as velas, mas era algo bem grande que era colocado no meio do templo. E eles, no primeiro dia em que eles vieram a reconsagrar o templo ao Senhor, tomaram o templo e dedicaram ao Senhor. E eles tinham um azeite puro, para poder acender as lâmpadas do candelabro. Mas aconteceu que eles só tinham azeite para um dia. Só para um dia. Mesmo assim, eles acenderam a lâmpada do tabernáculo, do templo, apesar de terem azeite só para um dia. Mas nesse período interbíblico, a história diz que aquele azeite, ele se multiplicou. Esse azeite do templo, ele tinha que ser um azeite especial. Ele tinha que ser fruto da primeira prensa. Era um azeite tão puro que não soltava fumaça e nem cheiro. Era um azeite puro. Então, eles buscaram esse... Eles podiam ter um azeite de pior qualidade, mas eles disseram, não, o azeite para o Senhor tem que ser o primeiro, tem que ser o melhor e tem que ser o especial. E não importa que a gente não tenha para outros dias. A gente só tem para um dia. Mas nós vamos oferecer para o Senhor o melhor, porque estamos tirando o templo das mãos do inimigo e estamos devolvendo ao Senhor. Mas a história nos diz que aquele azeite se multiplicou por 8 dias. Azeite que era somente para um dia, este azeite se multiplicou para 8 dias, e os sacerdotes no segundo dia ainda tem azeite. E a lâmpada está acesa. E no terceiro dia não é possível. E a lâmpada continua. E o azeite continua. E no quarto dia tem azeite. E no quinto dia tem azeite. E no sexto dia tem azeite. E no sétimo dia, outro, mais e mais. E a lâmpada continua acesa. E no oitavo dia ainda tinha azeite. Até que a nova remessa pudesse ser preparada. E quando chegou, acabou o azeite. Quando chegou a nova remessa, acabou o azeite. Um azeite que se multiplicou por 8 dias. Por 8 dias. A partir dessa experiência, que na verdade se deu no dia 25 de dezembro do ano 162 a.C., enquanto o povo está comemorando o Natal no dia 25 de dezembro, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus provavelmente nasceu nos meses entre setembro e outubro, no meio da festa dos tabernáculos, né? Mas há toda uma cultura, né? Mais de outros povos, mais uma cultura romana, mais uma cultura que não tem a ver com a cultura de Israel, e comemora-se então o Natal no dia 25 de dezembro. Mas na verdade, nós nos aproximamos da experiência do povo judeu, porque o povo judeu é a oliveira, e nós, igreja das nações, fomos enxertados na oliveira. Então os nossos olhos precisam estar voltados para Israel. É por isso que nós temos uma bandeira de Israel aqui. Por quê? Porque a igreja nasceu de Israel. A primeira igreja, a igreja primitiva, nasceu de Israel. Os nossos valores são valores bíblicos do meio do povo de Israel, do meio do povo judeu. Então, eu quero desafiar os irmãos a, nesse período do ano, voltar os olhos para Israel. Naquele período, nasceu a festa da dedicação, que é a festa do Hanukkah, justamente nesse período de 25 de dezembro, 24 de dezembro, dependendo do ano, cai um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é a festa do Hanukkah, que significa dedicação. Por que dedicação? Porque eles tomaram o templo que estava sendo profanado pelo inimigo e devolveram ao Senhor. O que nós devemos ter em nosso coração?
Eu sou o templo do Espírito Santo, muitas vezes invadido por filosofias, por culturas, por ensinamentos que me prejudicam, que afetam a minha saúde, afetam a minha alma, mas agora eu quero tomar esse templo, que sou eu e você, nós somos templo do Espírito Santo, tomá-lo de novo das mãos do diabo e da influência maligna e devolver ao Senhor minha família, minha casa, meu dinheiro que no passado era usado para quê? Bebidas, drogas, mulheres. Se essa não foi a minha experiência, mas não era mais santo do que os outros que viveram isso. Pode não ter sido a sua experiência, mas para que nós usávamos o nosso dinheiro? Para alimentar a nossa luxúria, para alimentar nossas vaidades. Hoje, queremos dedicar ao Senhor nossas finanças. Queremos dedicar ao Senhor nossos filhos. Queremos dedicar ao Senhor o nosso tempo, Quanto do nosso tempo já não foi jogado no ralo? É ou não é, gente? Quanto do nosso tempo já não foi jogado no lixo? Quanto do nosso tempo que poderíamos estar devotados ao conhecimento, a nos devotar a Deus, de repente usamos do nosso tempo e jogamos no lixo? O que nós queremos fazer nesse final de ano? Como o templo foi rededicado a Deus, queremos dedicar nossa família, nosso trabalho, nosso ministério, nossas finanças, nossas habilidades, nossos dons. A quem? Ao Senhor. Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Todo mundo sabe da crise minha nesse período. Mas a minha vida é do Senhor. Meu coração é dele. Minha vida é dele. Amém, queridos? Dedicar, consagrar, ter alegria em ser dele. Senhor, eu sou teu. Muitas coisas lícitas. Há muitas coisas lícitas. Mas nós precisamos chegar no momento da nossa vida em que tenhamos que dizer: Senhor, eu quero ser teu de tal maneira que o Senhor possa me usar. Eu quero ser, não quero ter um pé aqui e outro pé aqui. Senhor, eu não quero estar dividido com as coisas. Eu quero ser teu com tal intensidade, com tal desejo e com tal paixão, que não haja nada em mim que o Senhor possa dizer: olha, nisso eu não posso tocar, nisso eu não posso tocar, porque isso é mais do Wilson do que de Jesus. Isso é mais da Karina do que de Jesus. Isso é mais da Neide do que de Jesus. Não, Senhor, isso aqui é teu, e aquilo outro também é teu. É legal poder chegar no final desse ano e dizer: Senhor, toma tudo que eu tenho, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sou, dedicar ao Senhor. E quando você chega nessa condição, Deus multiplica o que você tem. Por que eu li essa passagem bíblica da mulher viúva? Elias bateu a porta de uma mulher viúva. Elias podia ter batido a porta de um grande empresário para sustentá-lo naquela hora. Porque Elias estava confrontando um reinado e aquele império estava perseguindo, querendo matá-lo. E Deus disse: fica tranquilo, Elias, porque o ribeiro de Querite secou, os corvos não te trarão mais comida, mas eu já ordenei a uma viúva que te sustente. E a gente fica pensando: Deus parece que é meio maluco, com todo respeito, né? Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas mais difíceis. Deus escolhe as coisas mais difíceis para poder ser glorificado ele mesmo no meio das situações. Deus poderia ter levado Elias a um lugar abastado, a um lugar onde o empresário o sustentaria, mas ele disse: não, não é para cá nem para lá. Eu ordenei a que uma viúva te sustente. Quando ele chegou na porta daquela cidade, encontrou uma viúva pegando alguns cavacos de madeira para chegar em casa, acender o fogo e pegar um pouco da farinha, um pouquinho do azeite, comer com um filho único e depois esperar a morte, porque aquela seria a última refeição num período de fome, num período de escassez. E Elias chega na casa daquela viúva e fala: por favor, dá-me um pouco d'água.
Elias era um profeta. E ela pega, se volta, vai dar água para ele, mas na hora que ela está indo pegar água, Elias pega, prepara um bolo para mim também, por gentileza. Por favor, prepara um bolo. Aí ela fala, Senhor, lamento. O senhor está vendo que eu estou aqui com 2 cavacos, pouquinho de madeira, para acender o último fogo, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou preparar a última refeição e depois esperar a morte, num tempo de fome, de escassez. E ele disse, não temas. Diga para o seu vizinho, não temas. Diga para outra pessoa, não temas. Não temas. Não temas, não temas, não temas. Se você está comprometido com a verdade, se você é um sacerdote que nunca pegou numa arma, se você é um sacerdote que nunca pegou, que não sabe nem como se defender, mas Senhor, Tu és por mim, mas porcos não continuarão sendo oferecidos no templo, porque alguma coisa nos compete, alguma coisa nos diz respeito, e ainda que a nossa própria vida entre no jogo, e ainda que percamos a nossa própria vida, temos um compromisso contigo. Temos um compromisso contigo. Temos um compromisso com a verdade. Temos um compromisso com a retidão. Temos um compromisso com o que é certo. O milagre é por tua conta. Mas o milagre vai acontecer se eu estiver totalmente comprometido com o que é certo. Se eu estiver comprometido com o que é certo, cabe a Deus fazer um milagre. Você está orando pela sua família? Você está orando pela sua família? E talvez você considere uma coisa totalmente absurda o que você deseja. Mas se você está comprometido com a verdade, não importa como Deus vai mover as águas aqui ou ali, fica na sua posição, briga pelo que é teu, seja um sacerdote da tua casa, seja um sacerdote da verdade, porque cabe a Deus multiplicar, cabe a Deus fazer, mas cabe a você ser comprometido. E não desistir. E não desistir. Estão entendendo, queridos? Por que Deus multiplicou o azeite lá do ano 162 a.C.? Por que Deus multiplicou o azeite? Porque, Senhor, cabe a mim acender o candelabro. Se tem azeite suficiente ou não, o Senhor vai cuidar. Mas para hoje, eu vou dar o meu melhor hoje. O amanhã pertence ao Senhor. Eu vou ser crente hoje. Eu vou ser um bom marido hoje. Eu vou ser uma boa esposa hoje. Eu vou ser um bom filho hoje. Eu vou dar o melhor que eu tenho hoje. O amanhã pertence ao Senhor. Estou comprometido com a verdade. Voltando para a passagem da mulher viúva. Não temas. Faz o que você disse. Prepara o bolo que você disse que ia comer você e seu filho e depois esperar a morte. Faz o que você disse. Só com uma pequena diferença. Faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. E depois você vai comer. Quando é que Deus multiplica as coisas na nossa vida? Primeiro, quando nós estamos comprometidos com a verdade. Diga, Deus multiplica a bênção na minha vida, a provisão na minha vida, o suprimento na minha vida, quando eu estou comprometido com o que é certo, quando eu estou comprometido com a verdade, mesmo em meio à minha fraqueza, mas eu vou fazer o que é certo. Eu vou fazer o que é certo. E eu vou fazer o que é certo. 3 coisas você precisa fazer. Você precisa fazer o que é certo, depois você precisa fazer o que é certo, e depois você precisa fazer o que é certo. Se você fizer essas 3 coisas, Deus multiplica o que precisar multiplicar na sua vida. Faça o que é certo. Mas Deus multiplica o azeite na sua vida, e Deus multiplica o que tiver de multiplicar,
quando o que você tem, você está disposto a repartir. Deus vai multiplicar qualquer coisa na tua vida que você tenha a disposição no seu coração de repartir, de dividir, de compartilhar. Elias não estava sendo um aproveitador, como a gente hoje vê muitos casos de gente que se aproveita de algumas passagens bíblicas para dizer, olha, dá primeiro para mim, depois você fica com o resto. Mas você percebe que a motivação é errada mesmo. E em muitos casos, a pessoa se aproveita de alguma coisa para dizer, faz primeiro para mim. Tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o espírito cristão. É mais gente querendo se aproveitar mesmo, é mais gente querendo se aproveitar da boa fé dos outros, e isso nós abominamos, isso nós rejeitamos. Mas estava aqui um homem puro, um homem de Deus, que estava realmente querendo provocar um milagre na vida daquela mulher, e quando ele disse, faz primeiro para mim, ele não estava se aproveitando dela, ele não estava querendo se apropriar dos únicos bens dela, não, ele estava querendo colocar em operação na vida daquela mulher um milagre. Porque o milagre acontece na minha vida e na sua vida, porque Deus multiplica qualquer coisa que tenhamos disposição de dividir, de repartir. E naquele momento de extrema escassez, ela fez. Preparou daquilo que ela tinha e deu primeiro para o profeta. E o profeta disse, tão certo, como vive o Senhor, a farinha não acabará e o azeite não acabará. Conforme a palavra do Senhor. E ela fez, preparou, fez primeiro para o profeta, e depois ela comeu, e o filho, farinha, e azeite, e bolo, e comida, durante todo o período de seca. Amados, o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje, amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois. Se você terminar esse ano realmente dizendo, Senhor, que o que é meu possa ser compartilhado. Que o que é meu possa ser dividido. Faz-me prosperar, Senhor. Não para que eu tenha terras, campos e celeiros para mim mesmo, mas faz-me prosperar. Porque eu quero entrar neste novo ano com uma disposição no meu coração de ver esse milagre acontecendo. Porque eu sei que o Senhor multiplica tudo o que pode ser dividido. E você para pensar nos 5 pães e 2 peixes. Como é que 5 pães e 2 peixes conseguem se multiplicar para mais de 5.000 pessoas? Tudo o que se pode dividir, tudo o que se pode repartir, tudo o que se pode compartilhar. Se aquilo que você aprendeu, você aprende não só para você, mas com aquele afã, com aquela paixão, com aquele desejo. Puxa, eu aprendi um segredo espiritual, vou dividir, vou repartir, vou compartilhar. Querido, quando você aprendeu aquele milagre, aprendeu aquele ensino, aquilo tem que borbulhar no teu coração, não para você levar para a sepultura com você. Não, quando você aprende algo, tem que vir aquele desejo, eu preciso dividir isso com alguém, eu preciso dividir com os meus filhos, eu preciso dividir com a minha vizinhança, eu preciso dividir com as pessoas. E amado, quando você abre a boca, Deus te acrescenta a revelação. Porque Deus multiplica tudo o que veio na tua mão para ser dividido, repartido, compartilhado. Quantas vezes nos debruçamos na Bíblia, recebemos uma revelação de Deus e aquilo para nós é apenas um filetezinho. Mas na hora que a gente chega aqui no púlpito e começa a repartir e começa a distribuir, aí o filete se transforma em algo assim grande e a gente vai entendendo e vai compreendendo.
mas você só compreende e só entende, e aquilo só cresce quando você começa a dividir. Quando você começa a repartir. Deus vai multiplicar azeite, Deus vai multiplicar bênção, Deus vai multiplicar provisão. Primeiro, quando você está comprometido com o que é certo. Com o que é certo. Depois Deus multiplica o teu azeite. Quando este azeite, ou não só o azeite, mas qualquer coisa que veio na tua mão, você entenda que aquilo não é só para você. Você entenda que aquilo não é só para você. E quando chega na tua mão, você deve pensar, meu Deus, quanta coisa que chegou na minha mão, para que é? Qual é o propósito? Que meu olho não cresça diante da bênção, porque é para minha própria perda. Se eu retenho só para mim, recebi alguma coisa, chegou na minha mão, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que a minha mão tem 5 dedos. Então, ao olhar para a tua mão, você já fica pensando, opa, então é para mais pessoas além de mim. Para quem que é? Para quem que é, Senhor? Mostra-me. Revela-me. E é tão interessante que chega na tua mão e você tem condições de dividir, e você tem condições de repartir, e você tem condições de ministrar. Meu amado, ao invés daquilo se esgotar, vem mais. Chega mais. E chega mais. Porque a medida de Deus ela é boa, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. A palavra de Deus diz, vos deitarão no regaço. Vos deitarão no vosso limiar, nos vossos limites. Vos deitarão, ou seja, chegará de onde você menos imagina. Chegará de onde você menos espera. Sabe por quê? Porque aquilo que chega na tua mão não é só para você. E não é só para a tua casa. Aquilo que chega na tua mão é para ser repartido. É para ser dividido. Por isso Deus multiplica. Por isso Deus multiplica. Por isso Deus multiplica. Mas, amados, Deus multiplica o nosso azeite quando nós somos movidos por fé. Imagina se aqueles sacerdotes, tendo azeite só para um dia, e sabendo que levaria uma semana, eles tinham que trabalhar o azeite puro, e sabiam que não tinham mesmo. Eles tinham que trabalhar o azeite, só viria depois de uma semana. Imagina se eles já chegassem e dissessem o seguinte, escuta, não, então já que não tem, então não vamos nem acender o primeiro dia. Nem adianta. Mas eles não fizeram isso. Eles agiram pela fé naquele dia. Agiram pela fé naquele dia. Eu não faço as coisas só quando eu tenho abundância, porque senão não é fé. Eu não faço as coisas quando as coisas me são fáceis, porque senão não é fé. Deus me prova no tempo de escassez, Deus me prova no tempo de angústia, Deus me prova no tempo de tribulação, porque estas são as melhores ofertas. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando da oferta da paciência. Eu estou falando da oferta da fidelidade. Porque quando as coisas não são favoráveis, é fácil ser crente, é fácil vir à igreja, é fácil vir à igreja num dia que não é a final do Campeonato Mundial do Corinthians, é fácil vir à igreja. É fácil você fazer as coisas que não te custam nada. Fácil. Isso aqui eu estou falando brincando, viu gente? Porque essa questão de time está muito longe de ser
o verdadeiro sacrifício. Tem gente dando a vida por Jesus lá na China, tem gente entregando a vida por Jesus lá nos países onde é proibido pregar o evangelho. Isso que eu estou falando é só brincadeira, só para contextualizar. Mas prova mesmo é gente que está dando a sua vida, que está vendo seus filhos indo para a cova e sendo sepultados vivos. Está acontecendo hoje no mundo, que a gente não fica sabendo, mas acontece todo dia. As pessoas entram nos templos que estão adorando a Deus e fecham as portas do templo e tocam fogo no templo e morre todo mundo lá. Mulher com criança de colo e morre todo mundo lá, chefe de família, mulher, mas eles não negam o Senhor Jesus. É fácil servir a Deus num país onde há liberdade de se pregar o evangelho. É fácil servir a Deus quando nós não somos provados. É fácil. Mas quando você tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e mesmo assim você está disposto a repartir, mesmo assim você está disposto a fazer o que é certo, primeiro você e depois eu. Por quê? Porque a Bíblia diz, há um segredo nisso. Considere o outro mais importante do que você. Considere o outro mais importante do que você. Então, quando aquela mulher fez o que é certo, ela poderia ter dito, não, minha família primeiro. Mas ela ouviu e ela disse, não, o outro primeiro do que eu. Há um valor nisso, há um princípio de Deus nisso. O outro mais importante. O outro mais importante. Primeiro do que eu. Em último lugar, fazer pela fé. Fazer quando as coisas nos são difíceis. Fazer quando o mais fácil seria desistir. Mas desistir é para os fracos. Desistir é para o mundo. Eu vou ficar na minha posição. Se há de ter algum milagre, Deus vai fazer. Eu não posso fazer milagre. Deus vai fazer, mas Ele requer de mim um posicionamento. E eu vou ficar firme. E eu vou ficar firme no meu posicionamento. Fé. Fé quando eu não tenho azeite para o segundo dia, mas mesmo assim eu vou acender o candelabro hoje. E Deus vai fazer, com certeza, a parte dele. Eu acredito que você precisa da multiplicação de alguma coisa. Da paciência, da perseverança, da fidelidade. Acredito que você precisa que Deus multiplique na sua vida alguma coisa. Mas esse Deus maravilhoso está aqui. Ele está aqui. E Ele vai fazer. Além do que você pensa, além do que você espera, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito acima daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Eu quero orar por você agora para que teu azeite multiplique. Vem cá um pouquinho, eu quero orar em seu favor. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor que esse azeite se multiplique em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor querido, eu quero nesse momento orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. E hoje nós ouvimos a Tua palavra que diz que o Senhor multiplica o nosso azeite quando nós estamos comprometidos com o que é certo. Nós aprendemos nesta manhã, Senhor, que o Senhor multiplica o nosso azeite quando nós estamos dispostos a dividir, a repartir, e quando nós entendemos que aquilo que chegou na nossa mão não é somente para nós e para a nossa casa, para a nossa família, mas que é para
para mais pessoas que o Senhor tem no seu coração e que certamente há de nos revelar. E nós entendemos também, Senhor bendito, que o azeite se multiplica, bem como qualquer coisa se multiplica, quando o nosso caminhar é um caminhar de fé. Não temos para o segundo dia, mas nós nos posicionamos em fé, como aquela mulher viúva que pôde dividir pela fé aquilo que ela tinha, e o Senhor abençoou, e o Senhor proveu. Hoje, Senhor, eu estou clamando pela tua igreja, clamando pelo teu povo, para que haja uma multiplicação da espiritualidade, que este novo ano que se aproxima possa ser marcado por uma intimidade maior. Se eu estava andando longe, fora dos teus caminhos, ou meio desanimado, meio dividido, um pé cá, outro lá, ó Deus, não quero mais. Eu acredito que muitos irmãos estão orando comigo desta forma, para que sejamos totalmente dedicados a Ti, na oração, na perseverança, na fé, no comprometimento. Se o nosso templo, o templo do Espírito Santo, que somos nós, igreja, fomos maculados por sacrifícios indevidos, se o império grego ou romano, seja lá o que for, todos eles agiram sob a influência do maligno, mas se esse maligno continua, e certamente ele continua agindo nos dias de hoje, para nos macular a nossa consciência, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Hoje, Senhor, queremos que esse templo seja purificado, que essa mácula seja extirpada da nossa vida. Queremos que esse templo do Espírito Santo, que somos nós, seja totalmente dedicado a Ti, Senhor. Seja totalmente dedicado a Ti, Senhor. Que não haja nada em nós, que esteja fora do Seu querer. Repita após mim, querido: eu dedico a minha família ao Senhor. Eu dedico os meus sonhos ao Senhor. Eu dedico o meu ministério ao Senhor. Eu dedico o meu trabalho, a minha profissão ao Senhor. Eu dedico as minhas finanças ao Senhor. Eu dedico os meus relacionamentos ao Senhor. Eu dedico o meu tempo ao Senhor. E eu dedico as minhas habilidades, os meus dons, os meus talentos ao Senhor. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Eu quero entrar em um novo ano sendo totalmente Teu. Tudo que sou, tudo que tenho é Teu, Senhor. Recebe a minha adoração nestes dias, neste dia, e multiplica o azeite na minha vida, em nome de Jesus. Você tem alguém aí do seu lado, que é seu colega, sua esposa, seu marido, um irmão próximo, você pode orar com ele um pouquinho, trabalha com ele um pouquinho, essa dedicação ao Senhor. Pastor Geraldo, Serginho, ora com o pastor Geraldo. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Nath, brinque. Nath. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, Oh, aleluia. vem, Senhor, minha vida oferecer. Oferta de amor e
te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, minha vida oferecer. Multiplica, Senhor, nesta manhã o azeite da paciência. Multiplica nessa manhã o azeite da perseverança. Em meio às lutas, em meio à crise, em meio à escassez. Multiplica, Senhor, o azeite da fé. Multiplica o azeite da fidelidade. Multiplica o azeite do comprometimento. Multiplica o azeite do amor. Multiplica o azeite da aliança. Multiplica o azeite da harmonia familiar. Multiplica o azeite das boas palavras. Multiplica, Senhor, o azeite das boas palavras, da generosidade, da cordialidade. Multiplica o azeite da mansidão. Multiplica o azeite da benignidade. Multiplica o azeite da pureza. Multiplica o azeite da bondade. Multiplica o azeite da alegria. Multiplica o azeite da vida abundante, Senhor. Quantos de nós temos vivido vidas agitadas e não temos conseguido desfrutar? Não temos conseguido desfrutar da vida abundante a cada hora, a cada momento. Estamos sempre pensando no dia de amanhã. Estamos sempre pensando em como resolver os problemas. Estamos sempre angustiados. Estamos sempre oprimidos. Senhor, multiplica o azeite da vida. Multiplica o azeite da vida. Multiplica o azeite da vida hoje. Na vida de cada pessoa aqui, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja, na vida do teu povo que te busca, que te serve, que se devota a ti, Senhor. Multiplica o azeite da vida. Multiplica o azeite. Oh Senhor, oh Senhor. Queremos ter alegria em Ti, alegria em tomar o café da manhã, alegria em chegar em casa e almoçar com a família, alegria de desfrutar desses momentos, alegria de poder repousar em paz no nosso coração, sem amargura, sem revolta contra as pessoas. Queremos, Senhor, dormir em paz, queremos acordar no dia seguinte percebendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas e de que nada saiu do lugar, que o Senhor continua sendo o Senhor soberano e que a minha vida está escondida em Cristo, protegida, revestida, guardada, guarnecida. Ó Senhor, obrigado pela vida. Multiplica o azeite da vida, da alegria, da harmonia, da esperança. Multiplica o azeite da esperança. Multiplica o azeite da esperança nesta manhã, em nome de Jesus. E que ela não seja só para nós, mas para que essa esperança seja repartida, seja distribuída, porque tem tanta gente à minha direita e à minha esquerda que precisa de esperança. Tanta gente desesperada que precisa de esperança. Multiplica o azeite da esperança na minha vida, para que eu divida, para que eu reparta, para que eu compartilhe. Agradeço, Senhor, por isso. Te agradeço por esse privilégio, por essa honra, por essa alegria, por esse desfrute, por esse deleite na Tua presença. Na Tua presença.
na tua presença. Na tua presença. Deus nos dá um dia na semana onde entramos no descanso, no Shabat do Senhor, no descanso do Senhor. Eu não sei se você tem experimentado isso, mas a cada semana, vai dando a sexta-feira, a tardezinha, o sol já está indo embora, está chegando o sábado do Senhor no teu coração. Aquela hora é uma hora em que você se despoja de tudo, todas as preocupações, e uma vez por semana você descansa. Você diz: Senhor, Tu és o meu Shabat. Jesus é o Senhor do sábado. Tu és o meu Shabat, Tu és o meu descanso. Meu descanso. E então, cada semana, você tem esse sinal profético a ser desfrutado. Não de uma forma legalista, não de uma forma de não posso fazer, não. É um momento espiritual, onde você depõe suas armas, onde você depõe seu cansaço, suas lutas, e diz: Senhor, Tu és o meu Shabat, Tu és o meu descanso, minha provisão. E tem sido tão gostoso poder sair daqui. Nós temos um horário de trabalho também, embora o trabalho do pastor ele é permanente, né? Sempre estamos atendendo pessoas, mas é tão bom poder sair daqui na sexta-feira à tardezinha, pegar o carro, voltar para casa, chegar em casa, ver o sol se pondo, e você entrar naquela adoração: Senhor, todos os meus sonhos, causas, problemas, desafios, tudo está nas Tuas mãos. Como o Senhor fez o mundo em 6 dias, e no 7º descansou, Ele nos deixou isso como sinal, Ele nos deixou isso como mandamento, para descansar nele. 6 dias faremos toda a nossa obra, mas o 7º dia, Ele é do Senhor. Ele é do Senhor. Então entramos nele, descansamos nele, Ele é a nossa provisão. E é tão bom saber que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da vida dos seus filhos, da sua família, dos seus desafios. Amém? Diga: Jesus é o meu Shabat, Jesus é o meu sábado, Jesus é o meu descanso. Eu descanso nele. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. 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 Dê um abraço bem forte no seu irmão. Diga: Jesus é o teu descanso.